Seu marido foi assassinado em uma emboscada. Seus 2 filhos juraram vingança, e ela fez algo que ninguém esperava. Rita não pediu justiça, não quis vingança. Ela perdoou e rezou para que seus filhos morressem antes de cometerem assassinato. Essa mulher que perdeu tudo se tornaria a santa das causas impossíveis. Esta é a história de Santa Rita de Cássia. No coração da Itália medieval, uma jovem enfrentou o impossível. Violência doméstica, assassinato, a morte dos próprios filhos. E um sofrimento que marcaria sua carne por mais de 15 anos. Mas do fundo do abismo, ela encontrou algo que transformaria a tragédia em santidade. E hoje, séculos depois, milhões de pessoas ao redor do mundo invocam seu nome quando tudo parece perdido. Margarida Lotti nasceu em 1381, em Rocaporena, uma pequena aldeia nas montanhas da Úmbria italiana. Seus pais, Antônio e Amata, eram conhecidos como pacificadores. Mediavam conflitos entre famílias rivais, levando paz onde havia ódio. A menina, apelidada carinhosamente de Rita, cresceu entre esses exemplos de reconciliação. Desde criança, demonstrava profunda devoção. Seus pais lhe deram um pequeno cômodo da casa onde ela passava horas em oração, sozinha, em silêncio, sonhando em se tornar freira. Mas na Itália do século XIV, os pais decidiam o destino das filhas. E os pais de Rita, já idosos, escolheram um marido para ela, Paolo Mancini, um oficial militar de família poderosa, apelidado de Leão Orgulhoso. E, segundo todos, um homem de temperamento explosivo. Rita tinha apenas 13 anos quando foi prometida. Aos 17 ou 18, o casamento se consumou. A menina que sonhava com o claustro tornou-se esposa e logo descobriria o preço dessa obediência. Paolo era violento, infiel, envolvido em rixas políticas e vendetas familiares. Por anos, Rita suportou abusos e humilhações. Entre lágrimas e dores, ela unia seu calvário ao de Cristo. Mas ela não revidou com ódio. Respondeu com paciência. Com oração incansável. Com amor que parecia impossível. E aos poucos algo extraordinário aconteceu. Paolo começou a mudar. O homem brutal tornou-se mais dócil. O marido infiel mais presente. Nasceram 2 filhos, Gian Giacomo e Paolo Maria. E pela primeira vez havia paz naquela casa. Rita havia conseguido o impossível. Ela havia transformado o coração de seu marido. Mas o passado sempre cobra seu preço. As rixas que Paolo havia alimentado não foram esquecidas. Os inimigos que ele fizera esperavam o momento certo. Uma noite Paolo saiu e nunca mais voltou vivo. Foi encontrado assassinado em uma emboscada. Vingança por crimes antigos. Rita era viúva, mas sua provação estava apenas começando, porque Paolo deixara 2 filhos, 2 jovens adolescentes, e ambos herdaram o temperamento do pai. Quando souberam da morte, a reação foi imediata. Vingança. Influenciados pelos tios paternos, eles jurariam vingar o sangue do pai. A espiral de ódio continuaria. Mais mortes, mais sangue, mais destruição. Rita viu o futuro se desenrolando diante de seus olhos. Se seus filhos matassem, seriam mortos. A vendetta não terminaria. Ela perderia tudo, e as almas de seus filhos estariam perdidas eternamente. Foi então que Rita fez algo que escandalizou a todos. Ela ajoelhou-se diante de um crucifixo e fez uma oração que parecia impossível de pronunciar. Senhor, prefiro ver meus filhos mortos do que vê-los assassinos. Se cometerão esse pecado, leva-os para ti antes. Muda seus corações ou leva suas vidas. Era o pedido de uma mãe desesperada, o grito de quem conhecia o valor eterno de uma alma, o sacrifício supremo do amor materno. Deus ouviu. Poucos meses depois, ambos os filhos adoeceram. Uma doença misteriosa, rápida, fatal. Rita cuidou deles até o fim. E antes de morrerem, aconteceu o segundo impossível. Os 2 rapazes se converteram, arrependerem-se do ódio, perdoaram os assassinos do pai e partiram em paz. Rita estava completamente sozinha, sem marido, sem filhos, sem pais
que já haviam falecido anos antes, mas havia quebrado a corrente de ódio e salvado as almas que mais amava. Viúva e sem filhos, Rita decidiu finalmente seguir o chamado que sentia desde menina. Procurou o convento de Santa Maria Madalena, em Cássia. Queria se tornar freira agostiniana, mas foi rejeitada. A abadesa tinha medo. Rita era viúva de um homem assassinado. As famílias rivais ainda se odiavam. Sua presença poderia trazer violência para o convento. Rejeitada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas Rita não desistiu. Ela se retirou para uma rocha nas montanhas, orou, jejuou, implorou a intercessão de seus santos de devoção, Santo Agostinho, São João Batista, São Nicolau de Tolentino. E então, uma noite, aconteceu o terceiro impossível. Rita acordou dentro do convento. As portas estavam trancadas. Ninguém a vira entrar. A tradição diz que seus 3 santos a levaram pelos ares e a colocaram dentro do mosteiro. As freiras, diante do prodígio, não puderam mais recusá-la. Rita, com cerca de 30 anos, finalmente vestiu o hábito agostiniano. Era entre o ano de 1407 a 1413. Seria freira pelos próximos 44 anos. No convento, Rita se destacou pela humildade radical. Quando a priora ordenou que regasse um tronco seco no jardim, Rita obedeceu sem questionar. Todos os dias, ela regava aquela madeira morta. E o impossível aconteceu. O tronco floresceu. Transformou-se em uma videira que existe até hoje, mais de 5 séculos depois, no mosteiro de Cássia. Mas Rita queria mais. Ela contemplava o crucifixo, meditava sobre a paixão de Cristo, e seu coração ardia com um desejo impossível. Ela queria sentir na própria carne um pouco da dor que Jesus suportou. Na Sexta-feira Santa de 1432, enquanto orava diante de um crucifixo, sua prece foi atendida. Um espinho da coroa de Cristo se desprendeu e cravou-se em sua testa, abrindo uma ferida profunda, sangrenta, e com um odor pútrido e insuportável. Rita recebera o estigma, a marca física da paixão. A ferida sangrava constantemente, a dor era insuportável, e o cheiro era tão forte que as outras freiras não conseguiam se aproximar. Rita foi isolada, passou a viver sozinha em uma cela. A ferida nunca cicatrizava, sangrava, queimava, exalava aquele odor terrível, mas ela aceitou tudo como um presente. Uma forma de se unir completamente ao Cristo sofredor. Houve apenas um momento em que a ferida fechou. Em 1446, ano da canonização de São Nicolau de Tolentino, todas as freiras receberam permissão para peregrinar a Roma. Rita quis ir, mas a abadesa recusou. O odor do estigma era intenso demais. Rita rezou. Pediu a Jesus que fechasse a ferida apenas durante a viagem. E assim aconteceu. Ela foi a Roma. Participou da canonização de seu santo protetor. Mas quando voltou a Cássia, a ferida se abriu novamente. E Rita voltou ao seu isolamento. Os últimos 4 anos foram de sofrimento extremo. Rita ficou acamada, mal conseguia se alimentar, mas sua fama de santidade crescia. Pessoas vinham de longe pedir sua intercessão. E milagres começaram a acontecer. Em janeiro de 1457, Rita estava próxima da morte. Recebeu a visita de parentes de Rocca Porena e fez um pedido estranho. Queria uma rosa e 2 figos do jardim de sua antiga casa. Mas Rita, disseram, estamos no inverno. Há neve, não há flores nem frutos. Rita insistiu. Os parentes foram, mais por devoção que por esperança, e quando chegaram ao jardim coberto de neve, encontraram exatamente o que Rita pedira: uma rosa vermelha florescendo, 2 figos maduros, em pleno inverno. Quando trouxeram os frutos impossíveis, Rita sorriu. Ela compreendeu. A rosa e os 2 figos eram um sinal. Seu marido e seus 2 filhos estavam juntos no céu. Suas orações haviam sido ouvidas. O impossível tinha acontecido. Na madrugada de 22 de maio de 1457, Rita expirou. Tinha 76 anos. E no momento de sua morte,
Testemunhas relatam que os sinos do convento começaram a tocar sozinhos, como se mãos invisíveis os badalassem. A ferida em sua testa finalmente cicatrizou. Deu lugar a uma pequena mancha vermelha, e o odor terrível se transformou em perfume de rosas que invadiu todo o mosteiro. Abelhas negras cercaram o convento, e uma grande luminosidade brilhou em seu quarto. Seu corpo foi colocado em uma urna, e até hoje, quase 6 séculos depois, permanece incorrupto na Basílica de Cássia. Seu corpo nunca foi enterrado. Os milagres continuaram após sua morte. Curas inexplicáveis, graças impossíveis. Em 1900, o Papa Leão XIII a canonizou solenemente e deu-lhe o título que o povo já lhe dera há séculos, Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis. A história de Rita não é sobre resignação passiva, é sobre força radical. Ela enfrentou violência doméstica por anos, perdoou o assassino de seu marido, pediu a morte dos próprios filhos para salvá-los do pecado e carregou uma ferida sangrenta por mais de uma década. Nenhuma dessas escolhas foi fácil, nenhuma foi natural. Todas foram impossíveis. Mas Rita nos ensina que não existe causa verdadeiramente impossível, porque, quando entregamos o impossível a Deus, Ele transforma a tragédia em redenção, o sofrimento em santidade, a morte em vida eterna. Hoje, milhões de devotos ao redor do mundo invocam Santa Rita, vítimas de violência doméstica, viúvas, pessoas que perderam filhos, quem enfrenta doenças incuráveis, quem vive situações sem saída. Todos encontram em Rita uma intercessora que compreende a dor, porque ela viveu o impossível e venceu. Se você conhece alguém vivendo uma causa impossível, compartilhe esta história. Inscreva-se no canal para mais documentários sobre santos que transformaram o sofrimento em esperança. No próximo vídeo, conheceremos São Judas Tadeu, o apóstolo das causas impossíveis. E deixe nos comentários qual causa impossível você confia a Santa Rita de Cássia. Santa Rita, rogai por nós.